Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre com a sua presença e prestígio, muito obrigado, e também aos nossos patrocinadores. Deus abençoe e retribua todo o carinho que vocês têm para conosco. E no programa de hoje está imperdível. Vamos refletir sobre aquilo que nós encontramos sempre e às vezes não temos conhecimento: a Santa Missa. A missa parte por parte, você vai adorar. Vamos conhecer um pouco esse mistério com todos os seus significados. A liturgia da palavra, a liturgia eucarística. Não perde não, e tenho certeza que você vai compartilhar para os seus catequizandos, para as pessoas da comunidade. Está imperdível. Só que com certeza não farei sozinho, tenho aqui um time espetacular que vai nos ajudar. Hoje aqui Padre Renato Paganini. Bem-vindo, irmão. Obrigado, que bom mais uma vez estar aqui com vocês, prazer. Formado também em História, liturgia é sua área também, né, Padre? Pois é, era área de trabalho e estudo pessoal, mas pela necessidade da igreja eu fui mandado para Roma para estudar História. Eu quis fazer História da igreja, mas vi que era difícil demais. A História da liturgia. Vi que era difícil demais, fiquei só na História da igreja, mas desde da minha juventude sempre ajudando pastoralmente com a liturgia. Você foi cerimoniário da Arquidiocese? Fui cerimoniário, ajudei no folheto Caminhada, que é o subsídio para a celebração da palavra nas comunidades. Também assessorei a Comissão Arquidiocesana de Liturgia há algum tempo. Então, é a área da paixão, não é da necessidade. Papo de padre é entre padres, mas também o padre conversa sobre tudo e com todo mundo, né? E como foi os encontros passados, tivemos uma leiga, Raquel Schneider, que deu um show de arte sacra para nós. E temos uma outra leiga aqui que conhece muito de liturgia. Bem-vinda, Andréia. Bem-vinda. Tudo bom? Obrigada pelo convite. Andréia é uma leiga, ela fez a formação no nosso tempo, né? Isso, fiz a formação filosófica e teológica junto com os padres, da né? sua turma? Lá no Instituto não, ela era uma turma mais avançada. Ah, a turma do Renato Cristo? Turma do Renato Cristo e do Antônio Peroni. Se ordenasse mulher, ela seria padre primeiro que eu. E Raquel, a Andréia dá formação aqui em várias paróquias da Arquidiocese, roda por aí, conhece muito de liturgia, é chata de liturgia. Sou Povo de liturgia é um pouco meio chato, não? Zelosa, não seria chata, seria zelosa, padre. Não, mas tem um conhecimento assim fantástico e vai nos ajudar realmente a entender a missa. Bom, gente, a primeira parte agora, o objetivo é refletir sobre a missa parte por parte e pegar de modo especial a liturgia da palavra. Nós estamos aqui na porta da igreja porque tudo começa aqui. Isso. Por quê? Por que aqui? Por que procissão? Por que sempre tem que ter isso? A liturgia, quanto mais bíblica, a celebração quanto mais bíblica, mais enraizada na Bíblia, mais é litúrgica. E Jesus se apresenta como a porta pela qual entra as suas ovelhas, aqueles que ele chama e reconhece a sua voz, passa pela porta. Então, um dos marcos principais do espaço celebrativo é a porta da igreja. E normalmente na entrada, aqui na sua paróquia não tem. Ai, meu Deus. Tem uma pia batismal, não, ou da água. para benzer. Ou uma piazinha. Tá no projeto, mas não executamos ainda não. Uma piazinha de água benta, de tal modo que quando a pessoa entra, ela toca na água. Lembra do seu batismo. Lembra do seu batismo, lembra da grande maravilha, da grande graça que é a gente ser filho de Deus e que foi proporcionado através do batismo. Isso já é um marco do sair do caos, da confusão, do dia a dia para a harmonia, para a paz, para a comunhão que o espaço celebrativo e que a liturgia vai nos proporcionar, né, Andréia? Porque a liturgia é comunhão do céu e da terra. E aí a importância do espaço e de como ele está composto para as pessoas sentirem essa diferença do estar lá fora e do adentrar nesse mistério pascal de Cristo, que ao passar por essa porta eu já estou vivenciando. Mas a procissão também começa na porta. Você falou de ligar ao sentido bíblico, né? O que a procissão de um padre na missa tem a ver com a questão bíblica? Mais uma vez, você se lembra como que eram chamados os cristãos no começo? Eram chamados seguidores do caminho. Então, inclusive um dos cantos que a gente sempre, nunca falta em procissão é o povo de Deus. O povo de Deus no deserto andava. Então esse caminhar lembra a existência da gente, o próprio viver, o viver humano é caminhando.
e lembra o próprio chamado da vida humana. A gente caminha para o céu, o nosso chamamento, a nossa vocação é para o céu. Essa procissão, ela lembra a existência humana e lembra também o chamado que Deus nos fez para a comunhão eterna com Ele. Agora, eu me lembro de uma obra, Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma e O Banquete do Cordeiro. Sim. Ele fala que a primeira... Dois livros, duas obras. São duas obras, vale a pena. Eu acho que era bom até colocar aqui na Como é que é o TV. nome de novo? Scott Hahn, o autor. Todos os Caminhos Levam a Roma e O Banquete do Cordeiro. E ele era protestante, era de uma outra tradição religiosa. E ele disse que o que chamou a atenção dele quando ele participou a primeira vez da missa, a primeira coisa foi quando ele viu a procissão entrando. Aquela multidão de vestes brancas com a cruz, o incenso e as pessoas se aproximando de modo tão harmonioso do altar onde se proclamou que ali estava o Cordeiro de Deus. Ele falou, gente, isso é o Apocalipse. Essa é a liturgia do Apocalipse, a liturgia do céu está acontecendo um pouquinho aqui pra gente agora. Fala nisso, entra a cruz. Entra a cruz, né? Se eu tenho, quando é uma solenidade ou domingo especial que queira dar destaque, entra primeiro o turíbulo com a naveta, né? Com incenso, depois a cruz, as duas velas. Se a gente tiver o evangeliário, depois os leitores, os ministros da distribuição da Sagrada Comunhão e aí o padre, né? O presbítero, junto também com o seu cerimoniário. E quem leva todo esse material, né, essas peças litúrgicas, são os coroinhas. E é interessante que sempre a cruz à frente, né? A cruz à frente. Em todos os nossos sentidos, e tudo começamos com o sinal da cruz, então a cruz está sempre à frente. Interessante o seguinte, talvez alguém que vai me escutar agora, talvez possa discordar, mas a liturgia ela é muito suscetível à moda, não é? E hoje está tendo uma moda de levar para o fundo do presbitério a cruz. A cruz, normalmente, ela sempre representava na porta, porque a cruz ela é símbolo da Páscoa, da passagem, e não meta. No altar, lá no fundo, fica o Cristo glorioso, refletindo o céu, o destino futuro, o chamamento da humanidade. Então a gente caminha para isso. Agora a cruz ela vai nos guiar, porque a vida, o caminho é marcado por sofrimentos, e a gente tem que aprender a unir o nosso sofrimento ao de Cristo, a nossa vida à vida de Cristo. Então a cruz ela é passagem, ela é o meio pelo qual o cristão vai se formando para o destino definitivo que é o céu, ela não é a meta. E aí aqui na nossa paróquia a gente tem essa beleza do caminho, como o Padre Renato falou, nós estamos a caminho, mas é um caminho tortuoso, você vê que é um labirinto, onde dá o significado de que a gente vem caminhando como cristãos, tendo Cristo à nossa frente, mas não é um caminho fácil, é um caminho de seguidor, não é fácil, né? Tem seus desafios, você tem que vencer as barreiras, você tem que viver esse ser cristão no mundo. Então, o caminho, aqui o desenho quer nos dizer justamente isso, os labirintos da nossa vida, mas que a gente vence e chega ao... A gente pode ir reto, né? Mas sempre dá volta. Sempre dá volta. Sempre, quando se complica, a gente complica a situação, Se né? o povo de Deus tivesse caminhado direto, não tinha chegado rapidinho, mas gastou 40 anos. Porque foi necessário. Na geografia daria o quê? Uma semana, eu acho. Uma semana. Caminhando. Eles levaram 40 anos. 40 anos. Porque é justamente o tempo necessário, o tempo de Deus, o tempo para purificação. Assim também, então, isso quer mostrar Quer isso. mostrar isso, exatamente. Que esse caminho é tortuoso, a gente se desvia do caminho, mas a gente... É interessante, abrindo parênteses aqui, no casamento as mulheres vão colocar um tapete, né, para ficar mais bonito. Tampa tudo. E perde essa riqueza, né? Olha, o seu casamento, posso chegar aqui, minha filha, você passou, você ralou para poder conseguir o seu, colocou Santo Antônio de cabeça para baixo. E serve também como inspiração de que a caminhada matrimonial é difícil, mas ela... Vamos para a missa. Aí chega aqui na frente, aqui no presbitério, nós fazemos então, uma reverência. Isso. Reverência ao altar, porque o altar é o símbolo central da missa. Tudo acontece em torno do altar. Ou poderíamos dizer que acontece em diferentes espaços, mas cresce para o altar. O altar é o ponto alto da celebração. E esse ponto alto, às vezes, ele é simbolizado do ponto de vista arquitetônico, né? Algumas igrejas têm vários degraus
E a Romano Guardini, que era um autor que o Papa Bento XVI gostava muito, ele falava do degrau, dizendo o simbolismo do degrau que é subir. A vida humana, ela é um crescente, a história do cristianismo, ela é crescente. Então a importância do altar está, nem que seja 3 degraus acima do nível normal da nave da igreja, leva o cristão a perceber a experiência de fé como esse subir, como esse elevar-se a Deus. Exatamente. E aí, é bom você falar desse elevar, e esse elevar, o altar é o centro, e ele está num local chamado presbitério. E muitas vezes a gente fala assim, né? A gente ouve as pessoas falando, nossa, lá no altar. Não, o altar é a mesa do sacrifício. O local onde o altar está é presbitério. Ele compõe, né? Como você falou, da nave para o presbitério. E aí no presbitério eu tenho outros elementos, como a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, a fonte batismal. Mas nós já explicamos sobre isso, você que nos segue aí, vê os programas anteriores na catedral, que a gente falou só sobre o presbitério, explicamos sobre o altar. Assim, aí o pessoal não vai pensar que nave é nave espacial, é o lugar da Assembleia, né? Já fez reverência, então vamos voltar. Então depois aqui da reverência, o padre, né, o presbítero, o preside, ele chega no altar e faz o beijo. O presbítero, o presidente, os padres, no caso, e o diácono também. E o diácono também. É interessante que aqui também, que nós falamos da catedral, olha aqui, gente, tem as marcas da consagração e das chagas, que simbolizam a chaga aqui, tá vendo? Ó? As 5 chagas. Então nas pontas tem uma cruz aqui, ó, que coloca aqui simbolizando. Qual é o significado do beijo? Bom, o altar, ele é marcado durante toda a liturgia por símbolos por gestos de veneração. Então, ele é reverenciado, ele é beijado, ele é incensado, ele é ornado com flores e com velas, tudo isso para realçar e destacar a importância. Você pode improvisar qualquer coisa na igreja, o altar é difícil de improvisar, é o que está central, e toda a liturgia acontece convergindo para ele. Então é o lugar onde o mistério que nós estamos celebrando encontra o seu ápice, o seu momento mais sublime. Mas André, a gente faz o beijo no início, mas não fica aqui. Não. A gente, no caso, vem e se afasta. Isso, se afasta. Existe uma distância. Quando algumas igrejas que permitem, né? Tem as mais novas que seguem, as antigas são mais complicadas. Mas existe uma distância aqui entre o altar e a cadeira da presidência. Até para que o presidente possa, em nome de Cristo, fazer, né, presidir a Assembleia, né? Todo o rito inicial, quanto o rito da palavra, é presidido daqui, da cadeira. Só vai para perto do altar quando vai presidir a liturgia eucarística. Sabe que uma coisa interessante é que hoje, por questão de comunicação, a cátedra ou sédia, que é a cadeira presidencial, de onde o sacerdote preside os ritos que não são a liturgia eucarística, né? Antigamente ele nunca ficava ao centro, porque ao centro era o altar e o sacrário. A cadeira ficava sempre ao lado. Isso era interessante, porque demonstra que o presidente, ele é um facilitador para as pessoas participarem do mistério, e que o centro é o altar. Então essa cadeira aqui poderia ficar muito bem do lado ali, ou poderia o padre começar na frente, já vi cadeiras na frente mesmo do próprio altar, móveis, né? Que depois são retiradas. Como hoje acontece, você já deve ter participado muitas vezes de missa lá na Basílica de São Pedro, e deve ter visto que a cadeira do Papa é sempre colocada de lado. Nas catedrais antigas também sempre de lado. A Catedral da Sé em São Paulo, você vê que tem a cátedra colocada de lado. Em muitas igrejas ainda se conserva, por causa da arquitetura, são igrejas tombadas, antigas, então se conserva ao lado, não teria problema nenhum. Então daqui, para poder mostrar essa diferença, porque assim, nós estamos falando dos ritos iniciais, a liturgia da palavra que vai começar, nós não aproximamos do altar, porque ainda nós não estamos utilizando, beijamos o altar como sinal de reverência, né, de carinho e amor, mas começamos aqui, e aí fazemos o sinal da cruz. Todos nós começamos tudo tem a cruz entra à frente, a celebração é aberta com a cruz fica próxima do altar ou sobre ela, porque a cruz, ela resume a vida, paixão, morte de Jesus. O mistério pascal está resumido. Eu costumo dizer
que a cruz é um resumo do Evangelho. Tudo aquilo que Jesus falou, viveu e pregou está resumido na cruz, na sua entrega, na entrega do seu corpo, na entrega da sua vida, para que nele nós tenhamos vida. Além do formato da própria cruz, né? A haste horizontal, os braços de Deus que se abrem para acolher a humanidade. A vertical, o elo, a ligação entre o céu e a terra. E como ele falou, começa sempre com a cruz, né? Unindo esse Deus Trindade a essa Assembleia, tornando-se a Assembleia corpo místico de Cristo. Quando você reúne a Assembleia, ela se torna corpo místico de Cristo, a cabeça é o próprio Cristo, representada pelo aquele que preside. Eu estou vendo várias perguntas aqui, porque são perguntas do povo que às vezes coloca e traz para nós. Dizem que a missa é chata, que a missa é repetida, sempre a mesma coisa. Sempre tem perdão, sempre tem às vezes glória, a leitura, é um senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Eu costumo dizer que quem não ama aquilo que não conhece, né? Então, por que sempre o rito ali permanece o mesmo? Olha, primeiro, eu costumo dizer que a gente repete várias coisas no dia a dia e ninguém reclama. Se eu te encontro na rua pela manhã, o que eu digo para você, Padre Anderson? Oi, Padre Anderson, bom dia. Imagina se eu chegar e dizer para você, surpresa, vai dizer, tá ficando doido. Então a repetição é própria da linguagem humana. A gente precisa repetir para aprender. Ser melhor, exímio. E claro, participar de uma forma melhor. Exatamente. Então a repetição é própria da ritualidade. A gente se reconhece, os gestos que são repetidos, eles nos permitem nos reconhecer. Agora, a liturgia só acha chata quem vai pouco. Porque se você participa do ano litúrgico inteiro, vai à missa o ano inteiro, você vai ver que no advento o repertório, as músicas são de um jeito, as cores são outras, as leituras são outras. Então quem vai na missa uma vez só, conversa de preguiçoso isso, hein? Vai achar que a missa é chata. E esse senta e levanta é justamente para quebrar, além de ter o significado de estar sentado para escutar bem, de estar de pé, sentido de prontidão, né? De joelho, sentido de penitência, além de ter esse significado espiritual, também quebra essa coisa da monotonia. Você ficar sentado o tempo todo, uma hora é cansativo, ficar em pé uma hora o tempo todo é cansativo. Eu tenho uma frase que me acompanha, que eu explico sempre, uma frase de um filósofo, Heráclito, pré-cristão, que ele fala, ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Exatamente. Né? Ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Por quê? A experiência da primeira vez é diferente da segunda. As águas são diferentes, ou seja, tudo muda. Por mais que eu faça a mesma coisa várias vezes, nunca é a mesma coisa. Não, o coração da gente está vivendo outra coisa. A vida da gente não é parada, ela é movimentada, ela é contínua. Então, celebrar o mistério pascal de Cristo a cada dia é você estar renovando também o seu viver em Cristo, né? É renovando a sua Páscoa na Páscoa do Cristo. E o mais importante, a presença do Espírito Santo que torna todo esse mistério vivo e atual. Às vezes, numa experiência particular, você está lá na sua casa lendo a Bíblia, você fala, nossa, parece que isso aqui foi escrito para mim. Ou então participa da pregação, nossa, parece que o Padre está sabendo o que eu estou passando hoje. Aquele texto você já ouviu várias vezes, aquela leitura você já ouviu várias vezes, mas naquele momento, no contexto da sua vida, o Espírito Santo de Deus faz que ela se torne uma grande novidade. Por isso que o Evangelho significa boa nova, faz com que a palavra que é dita sempre, que foi anunciada num contexto diferente, numa época diferente, para pessoas diferentes, faça sentido para nós hoje. Então podemos dizer que a missa se divide em duas grandes partes, entre aspas a palavra divide, né? Porque ela é um composto, né? É um conjunto, é uma unidade, mas com duas partes grandes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Sendo que a liturgia da palavra tem os seus ritos iniciais, que é isso que a gente fez. Que no caso aqui chega, a entrada, a acolhida, o ato de perdão, né? Quando se tem um glória a gente fala sobre isso e aí faz o oremos, a coleta. E aí começamos a liturgia propriamente da palavra. Esse rito inicial, temos o perdão e nem sempre temos o glória. Isso. Nos tempos do Advento e da Quaresma, a gente não canta o glória para guardar ele para as vigílias, a vigília pascal e a vigília do Natal, né?
para dar mais significado, para que a gente possa realmente cantar com toda a nossa força, né, que esse Cristo nasceu e que esse Cristo ressuscitou. É não como é isso? se fosse um regime. A Exatamente. gente faz um regime para depois extrapolar, extravasar na festa. É o preparar-se. É justamente o diferenciar os tempos para que a liturgia não pareça monótona. Mas também tem durante a semana e Sim, domingo. durante a semana a gente não canta o Glória, né, a não ser que tenha a festa de algum santo ou mártir ou de Nossa Senhora, para guardar também para o domingo. Domingo é o dia do Senhor, é a celebração por excelência. Há uma né? diferença entre a missa dominical e a missa ferial durante a semana? Então, o domingo é o dia do Senhor, né? Seria muito bom se nós pudéssemos participar todos os dias da Santa Missa, mas a igreja sabe que isso não é possível a todos em função do trabalho. Então, o que acontece? Se não é possível ao longo da semana você se nutrir, faça suas orações pessoais, esteja em comunhão com Deus e com a igreja através das suas orações pessoais, mas o domingo é o dia do Senhor, é o dia para a gente se reunir. Afinal de contas, nós estamos falando do mistério pascal, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, acontecimento que nos salvou. Isso tudo veio à luz no domingo, e Cristo então santificou o domingo como o dia de viver essa nova aliança, essa nova comunhão com Deus. Então nada melhor do que celebrar a Eucaristia no domingo. O domingo é o dia próprio da celebração eucarística. Então domingo, por isso tem toda essa solenidade. Né? Aí cantamos o Glória, cantamos o Santo. Durante a semana é uma missa que pode ser, a gente fosse um pouco mais rapidinho, o pessoal costuma falar, né? Remite-se um pouco o canto, não tem paz, não canta-se a paz de Cristo. Eu lembro quando eu estava morando na Itália, né, mostrando para as feiras, missa durante a semana era 20 minutos, 25 estourando, né? Que cantava-se pouco, é a missa, né, comum ali, cotidiana. Aí durante no domingo também era muito, 45 minutos. E nas paróquias onde eu passo, se a missa é menos de uma hora, o pessoal fala: o que está acontecendo com o padre? Ele está com pressa hoje? O que está acontecendo? O padre não está bem não hoje. Não tem hora para missa não, viu, gente? Não tem tempo, né? Não tem. Muitas vezes a gente fica preocupado com o tempo, talvez porque a gente, por não estar celebrando de forma tão consciente, que é aquilo que você falou, a gente só ama aquilo que conhece. Então, às vezes a gente não conhece alguns ritos e aí a gente acha que a missa está demorando demais, ou, né, que a missa foi rápida demais, mas esquece de vivenciar cada rito. Eu acho a importância Mas disso. eu acho bom quando alguém fala bem assim: nossa, mas o padre celebrou muito rápido, está com pressa, sinal de que ele estava disposto a estar ali mais tempo. Tá bom. Vamos terminar o rito das iniciais. Vou pegar aqui, ó, o missal. Terminou, perdão. Quando tem glória, canta-se glória, e o padre fala: oremos. Aí o povo pensa que oremos, vamos fazer uma oração agora? O que aconteceu, né? Aí vem um coroinha, e o pessoal acha que é frescura. Pega aí, por favor, coroinha. Você coroinha. Abre a coroinha aqui. Lembrando os velhos tempos. O povo acha frescura. Por que o coroinha tem que... Por que o padre não pega o livro? Ou por que o padre não aproxima aqui do altar e faz a leitura da lei? Justamente porque o rito inicial, você está presidindo, ainda não chegamos no altar. Não chegamos no altar, na hora da liturgia eucarística, e não é nenhuma frescura, porque você tem que fazer alguns gestos, e aí para que o povo possa sentir esse acolhimento, o seu olhar mais profundo perante eles, né? Um olhar mais cativante, e também o gesto, né, padre? De abrir os braços, de acolher esse povo, as orações desse povo, por isso que a oração da coleta, você está coletando todas as orações numa oração só da igreja, elevando ela a Cristo, a Deus. É bonito, né? Porque a oração ela é feita com os braços erguidos. O gesto é importante. Muito importante. O povo quando vai rezar, quando vai agradecer a Deus, eu vejo de vez em quando no campo de futebol, o pessoal entra lá assim, né? Ou seja, isso é antropológico, e que a liturgia se associa a isso, ou seja, vai orar com os braços abertos, e quando vai finalizar a oração, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, aí o sacerdote une as mãos. Ou seja, tudo de Deus, tudo do mistério se expressa na nossa corporeidade, nos gestos, nos ritos. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Muito legal. Muito legal. E aí, ou seja, aí nós terminamos essa parte. O leigo, o padre faz, oremos, e tem aquela pausa. O que o leigo tem nessa hora? Quem está participando da celebração deve fazer?
Porque fazer as intenções. Isso. O que é intenção? É colocar nesse oremos a intenção, a motivação que o trouxe para vir celebrar. E às vezes a gente quer ouvir o nome, né? Não, eu acho que é o interior da pessoa, é aquilo que está trazendo ela. O que eu gostaria de estar colocando nessa oração que o padre vai levar a Deus. E não precisa nem fazer uma prece longa, não, né? Só, olha, quando o padre fala, oremos, você fala, Deus, essa missa hoje pela fulana, pelo ciclano, pelo meu projeto, por não sei o quê. Só isso. Depois das preces, você desenvolve. Se a liturgia é vida, eu tenho que trazer a minha vida para essa liturgia, né? Vai dizer um documento da CNBB, de 52. É a Páscoa de Cristo, a nossa Páscoa na Páscoa de Cristo. Termina então a liturgia, os ritos iniciais da liturgia da palavra. Que nos preparou para ouvir a palavra. Os ritos iniciais nos preparam para ouvir a palavra e para celebrar a Eucaristia. São ritos introdutórios, preparatórios. Nessa parte nós ficamos de pé, né? Porque nós chegamos ou pedimos perdão ou glorificamos, nós estamos falando com Deus e agora então nós sentamos para ouvir a palavra, para que nós todos possamos ouvir a palavra. E aí Deus vamos aproximar da mesa da palavra. Da mesa da palavra. Chegamos então aqui à chamada mesa da palavra. Né? Já falamos um pouco nos outros programas da Catedral, também conhecido como ambão, né? E você colocou um detalhe aqui, você viu esse vitral aqui, isso aqui é próprio no caso dessa igreja, né? Tem um vitral que é a mão do Pai, é um globo, né? E tem um escrito lá, este é meu filho muito amado, escutai-o. Ele está justamente aqui próximo da mesa da palavra, para que nós possamos escutar a voz de Deus. É a mesa da palavra ou ambão? Tem que estar gripado para poder falar. Porque é difícil, depois a pessoa não entende, né? Ambão, né? E aqui então, depois do oremos, o pessoal assenta para poder ouvir a palavra de Deus. Parece que a palavra ambão significa subir para. Eu li, eu acho que no Catecismo da Igreja Católica, seria bom vocês conferirem e depois nos mandem mensagem para o Padre Anderson. Parece que é subir para. E é uma novidade, entre aspas, ou uma restauração do Concílio Vaticano II. Se a gente pegar o texto dos discípulos de Emaús, que é na verdade um reflexo da celebração eucarística, eles estavam ouvindo a palavra de Deus ao longo do caminho, né? E finalizou com a ceia. Mas aí a igreja viu que precisava oferecer a palavra de Deus um lugar digno, equivalente ao do corpo do Senhor. Então na celebração eucarística nós temos o pão da palavra e o pão da Eucaristia, e por isso tem uma mesa especial para a proclamação da palavra de Deus. E se por acaso você não pode participar do pão eucarístico, você tem o pão da palavra. Está recebendo Jesus. Isso, porque assim, e muitos foram agraciados na história bíblica do próprio tempo de Cristo, simplesmente ao ouvir. Nós temos a graça de poder ouvir, de poder entender e saborear uma palavra amiga, como acalenta o nosso coração. Nossa, e como? Então, você está triste, alguém te liga, manda um zap para você, isso te dá um conforto. Imagina o próprio Cristo falando a você, como você bem lembrou, né? Às vezes a gente está vivenciando a mesma liturgia, mas a palavra de Deus, pelo nosso contexto de vida, quer nos dar uma mensagem, quer nos dar um acalento, né? Como o próprio Deixa eu contar uma historinha. Teve uma senhora que chegou para um padre e falou bem assim: Padre, eu acho que eu pequei na missa. E por quê? Eu ouvi o diácono proclamando o evangelho e ele proclamou com tanta unção, com tanta beleza. Padre, me perdoa, eu vi Cristo falando nele. Aí o padre disse, mas é isso mesmo. É pra gente ouvir Cristo nos falando daquele lugar. Agora o ruim, Padre Anderson, é quando o pessoal não escolhe quem vai fazer a leitura, que não se prepara, que não vê que o texto bíblico ele tem diferentes estilos e que por causa disso exige de nós diferente impostação, diferente postura. E aí o que acontece? Se a gente não prepara a proclamação da palavra de Deus, a gente dificulta que a Assembleia tenha acesso às riquezas da Sagrada Escritura. E bem você falou, proclamar, né? Não é só ler.
bem pontuado, obedecendo as pontuações. É proclamar, é justamente levar essa palavra. Eu sou ali instrumento desse Cristo, né? É um discurso descendente do Deus que quer falar ao seu povo. E detalhe, assim como nós fizemos a reverência para chegar próximo do altar e o padre beijou, também quem vai se aproximar da mesa da palavra faz também essa reverência, como sinal de respeito por o lugar, você está aproximando, você vai se tornar agora instrumento de Deus, né? Quem somos nós para ser o instrumento, meio de Deus para comunicar? E o documento da Sacrosanto Concílio vai falar muito, né? Quando eu proclamo a palavra, é o próprio Cristo proclamando essa palavra. Aí, Padre Anderson, esse gesto de fazer reverência à palavra de Deus é um gesto que tem surgido assim espontaneamente do meio das comunidades, não é que está prescrito, né? As pessoas fazem isso justamente pela importância que elas têm dado à palavra. Mas eu ouvi um liturgista, um estudioso, dizendo que o principal símbolo da palavra de Deus não é nem tanto a mesa, nem tanto o livro, é a pessoa que proclama, porque nós emprestamos a nossa voz a Cristo, né? Emprestamos a nossa voz a Deus para que Ele se comunique com o seu povo. Nesse momento o povo está sentado. Isso. Então nós temos aqui a primeira leitura, né? Aqui, depois quem sabe, a liturgia é uma coisa impressionante, só vai abrindo, né? Só vai abrindo, tem muita coisa para poder falar, para poder explicar, né? Mas aqui então temos a primeira leitura, um salmo de resposta, às vezes a segunda leitura, e aí depois vem o evangelho. Isso. Não é isso? E em 3 festas da igreja a gente tem, após a segunda leitura, também aquilo que a gente chama de sequência. Né? Que vem Por que tem a primeira leitura num dia e tem dia que tem 2 leituras? Justamente para diferenciar. Durante a semana é só a leitura, salmo e evangelho. É uma oferta mais singela, mais simples, embora às vezes os textos sejam longos. Quando é uma festa do Senhor, costuma ter uma segunda leitura. Aí tem que conferir festa por festa. Agora, na solenidade é sempre certo que tem uma segunda leitura, além, obviamente, sempre do Evangelho, que pode ser precedido, como a Andréia lembrou, da sequência, que é uma poesia espiritual, né? Aquele Espírito de Deus, enviai dos céus, é uma dessas poesias. E tem também aos pés da mãe, a mãe dolorosa, aos pés de Jesus também, que é no dia de Nossa Senhora das Dores, que é outra poesia belíssima, que é associada, a palavra da igreja associada à palavra de Deus. E a primeira parte, então, primeira leitura e salmo, nós ficamos então sentados. Quando tem a segunda leitura, é dia festivo, domingo, assim por diante, assim como tem um glória, né? Exatamente. A segunda leitura é como também um glória, pra né? diferenciar. É uma extensão, uma celebração um pouco mais solene. E aí depois vem o canto de aclamação, e aí vem o evangelho, aí todo mundo já fica em pé. Por que não tem que ficar sentado também nessa hora? Mas porque o Evangelho é a palavra de Jesus e justamente para diferenciar em grau de importância dos outros textos, ele não é só tem um canto para preparar para a sua escuta, como muda o nosso gesto, a gente fica de pé para ouvir o mestre falar. Tem uma saudação, o Senhor esteja convosco, que as pessoas, glória a vós, Senhor, né? E além disso, você pode usar, ao invés do lecionário, que é o livro comum, pode-se usar ainda o evangeliário, para solenizar mais, ainda dar mais importância ao evangelho, porque a palavra de Jesus é a chave de compreensão de todo o mistério da salvação. Legal, vê se você consegue ver comigo aqui, Alessandro, aqui. Então o evangeliário é esse livro aqui. Esse aqui só tem evangelho, só os evangelhos. Então, em missas mais solenes, né? Você quer dar uma ênfase, aí o diácono ou o padre pega, pesado, né? O livro, aí dá aquela voltinha. Por que dá aquela voltinha? Por que não vai direto para lá, né? Aí vai dar uma voltinha para cá. O povo pergunta, gente, por que não foi ali um caminho mais rápido, né? E aí, no caso, vem para cá. Esse livro aqui sai, né, Andréia? Né? É retirado. Quem lê a segunda leitura retira. Isso, né? Pode tirar aqui. E aí, esse aqui. Ave Maria, pesado. E aqui só tem, no caso, o evangelho.
Exatamente. Isso aqui então é para poder enfatizar A importância do Evangelho é Cristo a chave de leitura de toda a Sagrada Escritura. Como diz a Dei Verbo, depois de Cristo, a revelação está completa. Cristo é a palavra definitiva de Deus para a humanidade, não tem que se acrescentar mais nada. Então é a palavra de Cristo que vai dar a chave de leitura para toda a Escritura e para a vida da gente. Um santo disse que os evangelhos é o resumo de toda a doutrina da vida cristã. Então, exatamente por esse motivo, o evangelho é acompanhado de toda essa solenidade: canto, procissão, incenso e beijo. E também faz o beijo também, né? Se beija, sim. E também é o incenso, quando tem o evangelho, faz o incenso, como também faz o incenso no altar. E tem outro gesto muito bonito, quando é o bispo que está presidindo, o diácono ou o padre, quando termina a proclamação, fecha o livro, leva para o bispo beijar. E o bispo, vai ser o bispo. Imagina, Deus me livre. Mas pode ser o padre também, pode ser o diácono. Não, para beijar sim. O diácono para beijar sim. Mas depois o padre, melhor dizendo, o bispo fecha e abençoa a Assembleia. É só o bispo ou o padre nem para fazer? O padre, até onde eu sei, é só o bispo. Você abençoa também? Eu já abençoo. Mas eu acho que bênção nunca é demais, não, né? Nas misas solenes, assim, quando tem evangeliário, o diácono, eu nunca fiz. O diácono leva para mim, no Será caso. Que pode? Eu tô por dentro. Mas eu explico ao povo. Já expliquei ao povo aqui. Porque às vezes você levanta e o pessoal bate palma. Aqui o povo não bate palma. Demorou, né? Quando chega ali, então, por exemplo, vamos ver de novo aqui, né? O diácono está proclamando, ele traz aqui então para o padre que está parado aqui na cadeira, o padre faz o beijo e ali ele faz a bênção com a cruz. Nessa hora não bate palma, essa hora é para você fazer, você está sendo abençoado com a palavra de Cristo, entendeu? Você bate palma quando tem o momento da acolhida, que seja o momento. Mas isso é mais na celebração da palavra, na missa não tem muito lugar para isso. Mas eu abençoo. Não, sim. Sim, você abençoa. Agora, nunca perguntei ao bispo se pode. Agora você me deixou com dúvida, vamos procurar saber também, né? Se não pode, então tira as bênçãos do dia. As bênçãos foram dadas, já estão dadas. Já foram dadas. Eu não vejo nada demais, mas se não puder, eu deixo de fazê-lo, né? É a mesma coisa. Não é querendo ser bispo, não. É simplesmente fazer assim, o próprio rito. É a mesma coisa que o bispo ele também dá uma bênção diferenciada no final, né? Fazendo a tríplice cruz, né? Ou seja, porque justamente por ele ser o sumo sacerdote, se diferencia um pouco o exercício do seu sacerdócio do nosso, né? Então acho que algum padre às vezes acha bonito e quer dar a tríplice cruz também. Eu falei, gente, não, isso é reservado ao bispo. Gente, nosso tempo está acabando aqui. Então nós não vamos chegar à Eucaristia. Não, isso vai ser para o próximo programa. Vai ser para o próximo programa. Então aqui pode ser, faz a leitura. Depois das leituras vem o evangelho, todo mundo de pé, e aí vem, no caso, a homilia, que o povo ainda chama de sermão, né? A homilia, ou seja, o padre, então, ou quem está presidindo, explica, ajuda as pessoas a entenderem melhor e traz para o cotidiano, isso, atualiza o mistério para que nós possamos realmente compreender. E aí sim, nossa, que legal. Então, diante disso, quando é domingo e festivo, faz-se o credo. Isso. Que é a resposta, né? Eu sempre comparo novamente com o caminho dos discípulos de Emaús, que depois de terminar de caminhar com o mestre e ouvir a sua palavra, eles fizeram um pedido cheio de confiança para Jesus: fica conosco, Senhor. Nisso tem uma profissão de fé. Eles estavam sentindo ali que, na verdade, tinha muito mais do que alguém simplesmente caminhando com eles, era o Senhor. Então essa profissão de fé é a nossa resposta, a palavra que nós escutamos dizendo e reafirmando tudo aquilo que a gente acredita, que está baseado na palavra. A palavra me faz acreditar, porque depois da palavra proclamada, eu acredito nisso mesmo. Então aí eu professo a minha fé. Essa nossa estar de pé, de prontidão, para que a gente possa falar isso com toda a Mas o credo é o mesmo que o glória e a segunda leitura. Só está nos domingos e solenidades. Então durante a semana não tem glória, não tem a segunda leitura e não tem o credo. E aqui ainda nesse espaço, Padre Anderson, para aquelas comunidades que têm o costume de preparar as preces, o lugar é aqui. Muita gente fica se perguntando, muita gente fica perguntando, onde que faz as preces, a oração da comunidade, a oração universal? É da mesa da palavra. Por quê? Se eu preparei, o ideal, na minha opinião, o ideal seria que a Assembleia tivesse a oportunidade de se manifestar. Na minha paróquia é assim que funciona. Eu sempre abro,
3, 4 pessoas fazem a sua prece e Eu a gente abro para que as conclui. pessoas façam em silêncio. Porque é muita gente, é complicado. Mas assim, mesmo com muita gente, não é todo mundo que tem coragem. Então, uns 3, 4 que faz, e aí eu acho que fica significativo. Mas se preparou, o lugar é daqui, da mesa da palavra, por quê? Essa palavra é resposta essa oração é resposta à palavra que eu escutei. A palavra que eu escutei vira oração. Deus me disse, Deus me falou, e agora eu falo com Deus através da oração. E aí, esse falar com Deus começa na profissão de fé, no credo, e vem através das nossas preces. Então, os nossos pedidos elevados ao Pai, né? E aí a gente fecha a liturgia da palavra. A gente fecha a liturgia da palavra, como se a missa é um conjunto, né, de tudo, né? Mas até agora foi a liturgia da palavra. E aí a gente entra na liturgia eucarística. Só que, infelizmente, vai deixar para o próximo programa, né? Estava tão bom. Mas só fazendo um resumo, olha como é que a missa é tão simples. Você chega, sai do seu mundo, entra num ambiente diferenciado, na correria, você entra no silêncio, na sua procissão da vida. Chega no altar, faz reverência, beija o próprio Cristo, né, o sinal do sacrifício, e ali você começa, diante dele, você pede perdão. Quem é digno de estar diante de Deus? Ninguém. Pedimos perdão a Deus todos os dias. E ali, humildemente, Senhor, perdão. Quando é possível, glorificamos ao Deus nas solenidades. E daí paramos para poder ouvir a palavra de Deus. Aí silenciamos. Aí a gente ouve a palavra de Deus. Depois que eu ouvi, entendi bem, alguém me explica. Poxa, que legal, eu creio nele. Professo a minha fé. E por eu acreditar, eu peço. E peço. E ao pedir, gente, estou pedindo a alguém, então eu entrego tudo para ele. Que é as nossas oferendas. Mas deixe para a semana que vem, para o próximo programa. Tá bom? Dá-nos a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até o próximo. Obrigado. Tchau, tchau.